No dia 24 de novembro de 1984, um avião Boeing 747 caiu numa pequena ilha do Oceano Índico. Richard Parker, 30 anos, e 6 outras pessoas, John e Sarah, 23, Keith, 48, Stephanie, 19, George, 31 e Suzanne, 62, foram os únicos sobreviventes do acidente. Porém, o que aconteceu naquela ilha acabou sendo um pesadelo que nenhum deles podia imaginar. 10 anos depois, em 1994, Richard Parker contou sua história ao jornalista Tom Morris, que depois da entrevista comentou: "Eu jamais vou esquecer a expressão no rosto de Richard. Esta é a história que Richard contou. Senhorita, uísque, por favor", pedi a comissária de bordo. Eu viajava de volta de uma entrevista de trabalho em um outro país, contrariado e preocupado por não ter conseguido. Eu mal sabia que aquela seria a menor das minhas preocupações. O voo começou normal. O avião era um daqueles enormes e eu estava encantado com tudo. Eu lembro que olhava pela janela observando as nuvens e pensando o que iria fazer com relação ao trabalho. Mas tudo ia bem. As comissárias iam e vinham fazendo o seu trabalho. 2 horas depois, a situação começou a ficar estranha. O avião começou a sacudir. Apenas uma turbulência. Isso acontece, diziam. Porém, a turbulência piorou e o piloto, através do intercom, pediu a todos que apertassem os cintos e ficassem calmos. Eu podia sentir em sua voz que algo não estava bem, que estava preocupado com alguma coisa. E o pânico começou. Pessoas choravam, rezavam, enquanto outras pareciam paralisadas de medo. Mesmo morrendo de medo, eu tentei ficar calmo, dizendo a mim mesmo que tudo ia ficar bem. De repente, o avião despencou como numa montanha russa e os gritos começaram. Não somente das pessoas, mas do próprio avião. Foi um barulho que jamais esquecerei. Barulho de metal gemendo e arranhando como se o avião estivesse vivo e doendo. Em seguida, uma enorme batida. E tudo escureceu. Eu não sei por quanto tempo fiquei inconsciente. Só sei que acordei com o som das ondas na areia. Minha cabeça doía. Meu corpo inteiro doía, como se tivesse sido jogado por mãos gigantes. Eu levei alguns minutos para descobrir que estava deitado numa praia, no meio de partes humanas e do que restava do avião. Eu levantei tonto e confuso, tentando entender e fazer sentido do que havia acontecido. E foi então que vi os outros 6 sobreviventes. Um casal jovem, provavelmente em lua de mel, um homem de negócios agarrado à sua pasta, uma idosa que parecia em choque, uma adolescente que não parava de chorar e um senhor mais ou menos da minha idade que pelo jeito tentava assumir o controle da situação. Nomes não importam quando você está preso em uma ilha deserta sem saber onde está ou se alguém vem em teu socorro. A primeira coisa que fizemos foi checar os ferimentos. Milagrosamente, nenhum de nós possuía nada grave, além de manchas, pequenos cortes e o choque do acidente. Nós passamos o resto do dia explorando as áreas mais próximas e procurando por qualquer coisa dos destroços que pudéssemos usar. Encontramos comida, água, kit de primeiros socorros e algumas cobertas. Não era muita coisa, mas era alguma coisa. Fizemos um abrigo com algumas partes do avião e ramas, trabalhando juntos de uma maneira que somente pessoas que escaparam da morte são capazes. A ilha era linda, selvagem, árvores por todo canto,
algumas com frutas que não conhecíamos, mas mesmo assim comemos, pois tínhamos fome. Nós encontramos um fluxo de água doce e peixes fáceis de pescar. Tudo parecia indicar que podíamos sobreviver até o socorro chegar. Acendemos um fogo usando pedaços de vidro, pois nenhum possuía um isqueiro ou fósforo. Demorou, mas conseguimos. Na primeira noite, sentamos ao redor do fogo comendo peixe assado e procurando não pensar sobre o futuro. O céu estava coberto de estrelas de uma maneira que jamais havia visto. Era lindo e, de certa forma, assustador. Os dias, pouco a pouco, foram se ajeitando. As rotinas foram divididas entre pescar, colher frutas e manter o fogo aceso. Nós conversamos sobre de onde éramos, sobre nossas famílias e do que mais sentimos falta. Era até estranho como tão rápido nos tornamos um certo tipo de família, conectados pela tragédia. Nós fizemos um enorme SOS sinal na praia com pedras e ramas e todos os dias buscávamos por aviões e navios. Nunca vimos nada. Parecia que o mundo havia nos esquecido, mas não perdíamos a esperança. Todas as manhãs a gente levantava e fazia tudo de novo, acreditando que aquele seria o dia do resgate. 2 semanas passaram e quando começávamos a acostumar com a nova vida, tudo mudou. Eles apareceram olhando a gente das árvores na entrada da floresta. No princípio, chegamos a pensar que estávamos imaginando coisas, mas logo pudemos vê-los claramente. Eles eram muitos e ficavam olhando para o nosso acampamento de uma maneira estranha. Suas intenções não pareciam nada boas e a gente sentia. Ao ver aquelas criaturas, tudo mudou. As primeiras 2 noites não conseguimos dormir. Cada um fazia um turno mantendo o fogo bem aceso no intuito de afastá-los do acampamento. Eles continuaram aparecendo e olhando sem qualquer movimento. A espera, o não saber o que queriam ou pretendiam fazer, aterrorizava todos. 2 dias depois de aparecerem, eles chegaram pela primeira vez. Não foi nenhuma confrontação dramática como nos filmes. Foi ao contrário. Eles moviam tão silenciosos e tão rápidos que quando percebemos já era tarde demais. Em 1 minuto, a calma foi transformada em desespero. Em um caos total. O primeiro a ser pego foi o homem de negócios que estava de vigia. Eu acho que ele dormiu, pois foi agarrado antes de sequer gritar por ajuda. Quando acordamos, ele já estava sendo levado para as árvores e não pudemos fazer nada. Depois daquela noite, a dinâmica do nosso grupo mudou completamente. O medo e a paranoia começou. Nós procuramos fortalecer o acampamento da melhor maneira possível, usando partes do avião e o que podíamos encontrar na ilha. Fizemos lanças com pedaços de metal e madeira e nem sequer sabíamos como usá-las. Mas só o fato de possuir nos dava uma pequena sensação de segurança. Os dias passaram a ser eternos momentos de medo, pavor, exaustão e constante vigilância. Eles apareciam de vez em quando olhando da entrada da floresta. A questão não era se eles voltariam a atacar, mas quando e quantos de nós seriam levados da próxima vez. Em um daqueles dias intermináveis, decidimos fazer algo. Construir um tipo de embarcação que pudéssemos usar para sair daquela maldita ilha. Era um plano desesperado, mas desesperação era nossa constante companhia. Nós passamos dias juntando o material necessário, trabalhando e vigiando. Porém, eles deviam saber que a gente planejava e atacar uma vez mais. Quando o sol começava a clarear, eles chegaram silenciosos e eficientes, levando a idosa e a adolescente.
Ainda tentamos lutar, mas foi em vão. Nossas lanças improvisadas de nada serviram contra a velocidade e ferocidade daqueles indivíduos. Agora só restava 4 do grupo. Eu, o jovem casal e o senhor da minha idade que tentou assumir controle no início. A perda dos outros companheiros nos afetou profundamente. O medo, o cansaço era quase insuportável. Porém, o desejo de sobreviver era mais forte e mais poderoso. Nós terminamos o barco. Era um barco frágil, feito de ramos e partes do avião amarrados com tiras de tecidos. Apesar da fragilidade do barco e da incerteza de que aquilo nos levaria a alguma parte, o plano era pelo menos tentar. Era sair no amanhecer do dia seguinte. Infelizmente, eles tinham outro plano. E naquela noite voltaram a atacar. Invadiram nosso acampamento sem a menor possibilidade de um contra-ataque. O pesadelo foi completo. O jovem casal foi levado primeiro, gritando um ao outro, enquanto eram arrastados. O senhor, o suposto líder, foi o próximo. De alguma maneira, na confusão, eu consegui fugir sem ser visto. E sem olhar para trás, corri sem importar para onde ia. Eu escondi agachado debaixo de umas moitas com o coração palpitando tão forte que eu tinha certeza que eles iriam ouvir. Ali fiquei por várias horas, muito depois do barulho do ataque acabar. Agora eu estava sozinho, sem companhia e sem ajuda. Eu voltei para o acampamento, ou melhor, o que restava dele. O fogo estava apagado, o abrigo destruído, uma cena devastadora. O barco, nossa única esperança, havia sido levado ou destruído. Sei não. Tudo o que sabia era que já não era uma opção. Eu estava sozinho numa ilha de canibais, sem armas, sem planos e sem lugar para esconder ou fugir. A única coisa que eu tinha era o desejo de sobreviver. E até isso diminuía com o passar das horas. Mas eu não podia desistir. Tinha que fazer algo, que tentar alguma coisa. No dia seguinte, eu tive uma nova ideia. Roubar uma das canoas daqueles indivíduos que havia visto escondidas. A ideia parecia absurda e suicida. Mas não importava. Se eu ficasse, com certeza teria o mesmo horrível fim dos outros. Pelo menos assim, eu teria uma chance. Talvez a única. Ou quem sabe, a última. No dia seguinte, fiz uma outra lança e distribuí água e comida por diferentes lugares, caso fosse necessário esconder. Naquela noite, não foi possível dormir. Passei toda a noite ouvindo o som da ilha. O barulho das folhas, o choque das ondas na distância e esperando por minha última chance de escapar. Meu plano era simples: entrar no território deles, roubar uma de suas canoas na beira da praia e remar para bem longe da ilha. Tão logo o dia clareou, eu saí pela floresta com todos os sentidos e precaução que não sabia possuir. O medo que sentia era algo vivo, que empurrava adiante ao mesmo tempo que gritava para que eu voltasse. Eu podia ouvir a ilha acordando ao meu redor, pássaros cantando sem saber ou indiferentes aos horrores que aconteciam ao lado deles. Ao aproximar da entrada do território, totens com ossos humanos e caveiras enviavam uma mensagem clara em qualquer língua. Depois daquele ponto, eu estava no mundo deles e sobre suas normas ou leis. Eu respirei fundo, tentando controlar meu coração, e entrei. A mata era densa. As árvores mais velhas, com troncos grossos,
e raízes esparramadas como garras. Eu movia o mais silencioso possível, evitando folhas secas e galhos. Meus olhos buscavam por sombras ou qualquer sinal deles. Eu vi algo que jamais esquecerei. A pobre idosa amarrada a um poste. Meu primeiro instinto foi de correr e ajudá-la, até que notei que somente o seu torso estava amarrado ao poste. Seus braços e pernas haviam sido cortados. Eu resisti à vontade de vomitar. Respirei fundo e disse a mim mesmo que tinha que seguir e sair daquela maldita ilha. E continuei em direção da praia e das canoas, rezando para não encontrar ninguém. Depois de alguns minutos que pareceram horas, eu cheguei na praia. Escondidas entre moitas e ramas estavam 3 canoas. Eu aproximei com o coração na garganta, esperando por uma emboscada a qualquer momento. Ninguém apareceu. A praia estava vazia. Tão fácil que cheguei a duvidar da minha sorte. Eu escolhi a menor das canoas e com todo o cuidado comecei a puxá-la para a água, estremecendo com cada arrastão e ruído que fazia sobre a areia. Segundos depois, eu comecei a remar para longe da ilha, sem sequer olhar para trás. Eu estava livre. Estava salvo. Porém, a alegria e o alívio da liberdade eram ofuscados pelo sentimento de pesar pelos meus companheiros e o terror das semanas passadas. As horas passaram. O sol era excruciante. Eu não tinha plano ou direção. Somente queria remar e distanciar o máximo possível da ilha. A sede chegou rapidinho. Minha garganta se secava. Meus lábios rachavam. Eu estava tão concentrado na fuga que esqueci de trazer água. Um grande erro que podia custar minha vida se não encontrasse ajuda em breve. As horas continuaram passando. Talvez dias. O tempo perde o sentido no oceano aberto. Eu estava fraco, desidratado e perto de desistir quando vi o navio no horizonte. Eu remei com as últimas forças, gritando por socorro, apesar de minha voz parecer um sussurro. Minutos depois, o navio mudou de curso em minha direção. Eu parei de remar e fiquei flutuando esperando por socorro. Depois de ouvir a minha história, o capitão comunicou às autoridades mais próximas e quando chegamos no porto, todos esperavam curiosos. Eu era curiosidade. Um sobrevivente de um acidente de avião e de um horror quase impossível de acreditar. As autoridades buscaram pela ilha, pelos canibais, por algum sinal dos outros passageiros e do pesadelo que vivemos. Não encontraram nada. Até parece que a ilha desapareceu, levando seus horripilantes segredos consigo. E eu voltei a viver a minha vida. Pelo menos tentar. Mas como retornar ao normal depois de algo assim? O mundo segue seu passo, seu rumo. Porém, eu continuo preso e aterrorizado pelas lembranças e culpa de ser o único sobrevivente. Eu não sei por que sobrevivi, quando os outros não. Não sei por que fui salvo. Talvez não exista uma razão. Talvez foi somente sorte, cruel e indiferente. Eu tenho passado anos buscando por um significado para tanto horror. Infelizmente, não encontro respostas. Apenas perguntas.